Na aula de hoje, você não vai estudar uma nova função. Você vai estudar um novo conceito em função. É o conceito de função definida por mais de uma sentença. Nós já temos toda a base para que possamos fazer esse estudo de uma maneira mais realística. Você já conhece o conceito de função, sabe o que é uma função afim e o que é uma função quadrática. Então eu posso usar esses dois tipos de função no estudo da função definida por mais de uma sentença, que o próprio nome já está dizendo qual é o significado. Né? Quando você fala função definida por mais de uma sentença, você está dizendo tudo. Tá? Aqui, por exemplo, você tem uma função v de x representada por 3 sentenças explícitas. Eu botei essas reticências aqui, você vai entender por quê. O que acontece? No dia a dia, você não tem uma grandeza relacionada com outra sempre de uma mesma maneira. Por exemplo, no caso da conta de luz, se você consome até 100 kWh, você vai pagar um determinado valor fixo. Eu aproximei aqui para R$ 83, está em torno disso. Tá? Hoje, tá? Eu diria hoje, 3 de maio de 2020, esse aqui é um valor aproximadamente real. Então o que acontece isso? Se você tem uma casa de campo, uma casa de praia, e você está com ela lá parada, só uma geladeira ligada, tá? Então você tem um valor de quilowatt-hora consumido. Vamos chutar aí que seja uma geladeira não frost free, então uns, sei lá, 30 kWh, tá? Não importa, você vai pagar a mesma coisa que se você tivesse consumido 100 kWh, os 83. Tá? Isso é a realidade, tá? A vida como ela é. Tá? Então, consumiu 100, 90, 80, 70, 100, 1 kW, vai pagar 83. Por isso é que muitas vezes as pessoas pedem para desligar a luz, quando vão ficar por um período muito grande ausente. Tá? Agora, passou de 100, digamos de 101 até 200, então você já vai ter 0,92, 92 centavos aproximadamente, que são valores aproximados, tá? Vai depender do imposto, vai depender do município, enfim, se é ampla, se é light. E aí você vai pagar isso daqui por cada quilowatt-hora consumido. Quilowatt-hora é a unidade de medida de consumo, quando eu estou falando em termos de luz. Já na faixa de 201 a 300, já vai aumentar. Aí aqui você já está com ar-condicionadozinho e tal, ó, já aumenta. E assim sucessivamente. Vão aumentando as faixas de consumo de quilowatt-hora, vão aumentando o valor desse quilowatt-hora. Então, eu preciso de mais de uma sentença para representar a função conta de luz. Tá? Então, é isso que está escrito aqui. Ó. Você tem o valor pago é R$ 83 fixo se o consumo for de 0 a 100. Tá? Você só não vai pagar nada no zero se você mandar desligar. Mas se você não mandar desligar oficialmente, não consumiu nada, vai pagar os 83. A partir daí, das faixas, é maior que 100. Então, estou imaginando a partir de 101. Então, você já tem um valor que você vai multiplicar pelo número de quilowatts-horas consumido, que eu coloquei esse 92 centavos aqui. Aumentou a faixa de quilowatts, por exemplo, 250, já vai multiplicar por 1,32 e etc. Tá? Então, esse 83, esse 0,92x, 1,32x, são as sentenças. As sentenças que estão representando a função. Quer dizer, mais de uma sentença, como você está vendo. Tá? Agora, só para deixar aqui como curiosidade, a maioria das contas segue esse padrão. Tá? Conta de água, conta de gás. Aliás, água e gás são medidos a unidade de medida é um metro cúbico, tá? Só como curiosidade. Então é isso que eu preciso, esse tipo de função que é a função real, a função do dia a dia.
Então, a definição formal seria essa. Uma função definida por mais de uma sentença é uma função que segue esse padrão aqui, esse modelo. Ela se comporta como uma função f1 para um determinado domínio 1. Tá? Naquele caso, no caso anterior, era até 100 kWh domínio. Uma função se comporta como uma função 2 num outro tipo de domínio. No caso anterior, era o 0,92x para x maior que 100 e menor ou igual que 200. E assim sucessivamente. É uma definição formal. Na prática, o visual é meio óbvio, né? Eu coloquei dois exemplos aqui. Pode ver. Exemplo A. f de x é igual a 2x menos 1 para x menor ou igual que menos 2. E é igual a x ao quadrado se x é maior que menos 2. Quer dizer, até o menos 2 se comporta como uma função afim. A partir do menos 2 se comporta como uma função quadrática. No caso aqui, se eu quisesse saber quem é o domínio total da função, era só unir esses intervalos aqui. O que me daria é o próprio R. Nem sempre, necessariamente, você tem o R inteiro. Um segundo exemplo seria esse. Ó. A função g de x, para valores de x menores que menos 1, ela se comporta como uma função constante menos 1. Para x maior ou igual que menos 1 e menor que 2, ela se comporta como uma função g de x igual a x. A famosíssima função identidade, a bissetriz dos quadrantes ímpares. E, de novo, passa a se comportar como uma função constante para valores de x maiores ou iguais a 2. Então, aqui no exemplo A eu tenho duas sentenças, no exemplo B eu tenho três. Aplicações. A primeira aplicação, ela diz que a minha função é uma função de domínio real e contra domínio real, como na maioria dos casos. E a lei dela, que é a expressão que rege essa função, ela é formada por duas sentenças. Então eu vou querer duas coisas. Eu vou querer na letra A calcular f de meio mais f de 4, ou seja, a imagem de meio somado com a imagem de 4. E no item B eu quero saber quem são as raízes dessa função. Isto é, quais são os valores de x, tal que f de x igual a zero. Você vê que eu coloquei entre parênteses S, o valor, os valores, porque depende. Pode ser que tenha um só valor, pode ser que tenha dois, pode ser até que não tenha nenhum, pode ser que não tenha raiz. Tá? Então, é muito fácil, porque o que você vai fazer é seguir o que você já sabe para cálculo de imagem de uma função. O único detalhe que você tem que ficar atento é que o domínio específico de cada sentença é que vai dizer a você qual deverei usar. Explicando. Eu quero calcular a imagem de meio. Eu não posso chegar e calcular, por exemplo, substituindo aqui no lugar do x, 3x menos 5. Por quê? Porque meio não é maior que 1. Meio é menor ou igual a 1. Na realidade, ele é estritamente menor do que 1. Eu só poderia substituir aqui no lugar do x valores que fossem menores ou iguais a 1, que é o caso. Meio, 0,5. Então, substituindo aqui, eu faço menos 2 vezes meio mais 3. Simplifico o 2 com o 2 do denominador, então fica menos 1 mais 3, que é 2. Então, botei entre parênteses aqui aquilo que eu tinha explicado. Tá? Observe que meio é menor que 1, por isso que pude usar. E agora eu preciso do f de 4. Como 4 é maior do que 1, eu usarei a sentença 3x menos 5. Então, está aqui. Ó. 3 vezes 4 menos 5, que é 12 menos 5, que é 7. E agora, qualquer garotinho termina para você, né? 2 mais 7 é igual a 9. Então, esse é o resultado da letra A. No caso em que eu necessito, como na letra B, as raízes, ou seja, os valores em que f de x é zero, o que eu tenho que fazer é igualar as duas sentenças a zero, calcular as raízes
das duas. Se fossem 3, dá as 3. Só que eu só vou poder considerar como realmente uma raiz da minha função, e aí é o que eu digo, cuidado. Aqueles valores achados que irão satisfazer o domínio específico da sentença, deixando claro na prática. Calculei, igualei o menos 2x mais 3 a 0. Achei 3 meios. Aí eu tenho que analisar. 3 meios é menor ou igual que 1? Não. Conclusão. 3 meios não é uma raiz desta função, a função f de x. Ah, mas Paulo Nobre, é a raiz aqui da primeira. Não importa. A função f de x só se comporta como esta função afim, menos 2x mais 3, quando x é menor ou igual que 1. E 3 meios, até onde sabemos, não é menor nem igual a 1. Agora farei a mesma coisa com a sentença de baixo. E acharei 5 terços. Obviamente que 5 terços é maior que 1. Então, 5 terços poderá ser considerada uma raiz da função f. Quer dizer, para ser uma raiz da função f, tem que ser raiz da sentença, da primeira função, satisfazendo a sua restrição, o seu domínio. E também tem que ser raiz da segunda sentença, satisfazendo a restrição, o domínio da segunda sentença. Espero que tenha ficado claro. E aproveito aqui o ensejo para dizer o seguinte. Se ele pedisse no item B os valores de x tal que f de x igual a 1, e não a raiz, que a raiz é quando é 0, igual a 1, eu faria a mesma coisa aqui, só que igualando, ao invés de igualando a 0, igualando a 1. Acharia o valor da raiz e verificaria em qual condição ela satisfaz o domínio correspondente. Tá? Só um adianto aí para futuros exercícios e aplicações. A segunda aplicação, ela já diz respeito a um gráfico, porque eu gostaria de saber como traçar o gráfico de uma função definida por mais de uma sentença. Tá? A ideia é muito simples. Você vai desenhar todas as sentenças envolvidas com a função, aí você faria isso, por exemplo, a lápis, ou tracejado, aqui como eu fiz, pontilhado, tá? E em seguida, para realmente dar a resposta final, você iria observar os domínios de cada sentença. Então, sendo objetivo com o exemplo. f de x igual a 1 é a função constante 1. Essa função, o seu gráfico, é uma reta paralela ao eixo x, ao eixo das abscissas. Então, estaria tudo isso aqui, incluindo o pontilhado. Tá? Já a função x mais 1 é a função afim. Repare, o b é igual a 1, então ela intercepta o eixo y no 1. E se eu igualar isso aqui a 0, eu vou achar menos 1 para a raiz. O que significará esse menos 1? Aonde a reta corta o eixo y. Uma observação importante aqui que eu faço é a seguinte. Você não tem como estudar função definida por mais de uma sentença se você não conhecer as funções básicas. Aqui no caso eu estou usando apenas função afim e função quadrática. Mas na medida que você for avançando, que você for aprendendo os outros tipos de função, você poderá incorporá-las também dentro desse conceito de função definida por mais de uma sentença. Então, agora que eu já tenho aqui o desenho das duas, da constante 1 e da afim, eu vou observar os domínios de cada sentença. Então, o que significa dizer que f de x é 1 se x é menor que 0? Em termos gráficos, significa que eu só poderei considerar o gráfico para valores menores do que 0.
Por isso você não está vendo em azul a parte da direita, a direita do zero, porque ele não faz parte da função f de x. Ele faz parte da função constante 1, mas não da f de x, por conta da restrição x menor que zero. Analogamente, a função f de x igual a x mais 1 é essa reta toda aqui que passa pelo menos 1 em 1. Só que eu só poderei considerar para a minha função f de x a parte onde x é maior ou igual que zero, ou seja, do zero para a direita. Então, só essa parte aqui. Ó. Essa parte aqui acima do 1 no primeiro quadrante. E não essa parte aqui de baixo. Então, por isso que o gráfico, o esboço gráfico da minha função f é essa partezinha aqui em azul. Então, é sempre assim o procedimento. A dificuldade que você possa ter nesse tipo de questão provavelmente será proveniente da falta de base nas funções elementares. E aí, amiguinho, tem que estudar, senão o jacaré te abraça. A terceira aplicação já é uma aplicação mais interpretativa, estilo Enem. Você tem um atacadista de tecidos que lançou a seguinte promoção. Se você comprar até 100 metros, ele coloca aqui metros lineares, né, para você não ficar imaginando que tem a ver com área, metro linear, tá? Eu pago R$12 por metro. Agora, para compras acima de 100 metros, o preço do metro de tecido excedente, repare que eu botei aqui em verde, em destaque, é R$10. Temos que saber interpretar isso. De novo, para aprender matemática, principalmente nessa área de ensino médio, você tem que saber interpretar. Tem que saber português. Tá? Não é gramática, é interpretação. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que se o cara comprar, por exemplo, 120 metros, eu vou multiplicar 120 por 10 para saber o que ele pagou? Não. Só o que exceder os 100 metros. Os detalhes vão ser vistos agora. As perguntas que ele coloca nessa questão são as seguintes. 3 fregueses compraram, respectivamente, 40, 120 e 250 metros. Quanto pagou cada um? E depois, aí é que é interessante, é realmente o que tem a ver com a gente. Qual é a lei da função, quer dizer, qual é a expressão da função que define o preço que o cara vai pagar em função do número de metros quadrados. Tá? Então, na realidade, quando ele coloca esse tipo de problema, assim dividido em duas partes, o objetivo é que, com a resolução da letra A, você tenha que meio que uma sugestão para fazer a letra B. Porque a letra A, com certeza, a maioria das pessoas conseguiria fazer sem muitos conceitos matemáticos. Tá? Então, veja aqui. Ó. Se o cara compra 40, aí eu penso, 40 é menor que 100. Se o cara compra até 100, ele paga 12 por metro linear. Então, vou fazer 40 vezes 12, 480, foi o que ele pagou. Agora, outro caso, o segundo freguês. 120 metros. Poxa, se ele compra 120 metros, segundo aqui o enunciado, ele não vai pagar nem 120 vezes 12 e nem 120 vezes 10. Porque aqui eu tenho duas partes envolvidas em 120. Os 100, que é o caso em que ele paga 12 por metro, e os 20, que estão excedendo os 100, em que ele vai pagar R$10 o metro. Então, por isso que eu escrevi. É a primeira análise. Não é que você tem que ficar escrevendo isso, mas isso aqui é para você estudar. 120 é maior que 100. Então, 100 metros
vão ser pagos com R$ 12 cada um, e 20 metros, que é o que excede, R$ 10 cada um. Estão fazendo a conta, R$ 1.400. Freguês 3. Aí é meio que um repeteco, tá? Uma repetição. 250 é maior que 100. Então, o que está ultrapassando 100 aqui na realidade? São 150 metros. Nesses 150 que ultrapassaram, ele paga 10. E nos 100, ele paga 12. Aí, fazendo essa conta, eu tenho aqui o que ele vai gastar. R$ 2.700. Então, repare que indiretamente aqui eu tenho mais de uma sentença. Eu tenho uma sentença que tem a ver com o que vai até 100. Então, por isso é fácil de ver que se o cara paga até 100, ele vai pagar 12 vezes o número de metros comprados. Então, você pode ver. Se o cara comprou 40, 12 vezes 40, que é 480. Agora, se ele comprar mais do que 100, aí ele já vai usar essa expressão aqui, 10x mais 200. Você vai dizer, pô, mas como é que eu chego nessa expressão? É isso que nós vamos ver aqui agora. Tá? Então, pensa comigo. Tá? Se o valor é maior que 100, os 100 primeiros metros eles vão custar 100 vezes 12, ou 12 vezes 100, que é 1.200. Agora, o que está ultrapassando, como aqui no exemplo, 20 metros ultrapassaram, 100, aqui 150. Para esses aqui, eu vou multiplicar por 10. Agora, como seria isso aqui, considerando x como o número de metros comprados? Ora, o que ultrapassa 100 é x menos 100. Veja, 120. O que 120 ultrapassa 100? 120 menos 100, que é igual a 20. O que em 250 ultrapassa 100? 250 menos 100, que é igual a 150. Então, esses x menos 100 daqui serão multiplicados por 10, que vai me fornecer, aplicando a distributiva, 10x menos 1.000. Somando esse 10x menos 1.000 com os 1.200, eu vou obter a expressão genérica para essa situação. Então, você pode observar que funciona. Por exemplo, os 120. 120 se encontra nessa categoria aqui, maior que 100. Então, se eu fizer 10 vezes 120, dá 1.200. 1.200 mais 200, 1.400. Ou seja, você tendo a função, você não precisa ficar fazendo isso aqui separado. E mais ainda, se você tivesse 3 patamares, se ele dissesse que o que ultrapassa, sei lá, 200 ia ser R$ 8, aí você teria 3 sentenças, aí ficaria muito mais fácil, muito mais rápido, do que você ter que ficar separando. Quer dizer, isso é muito interessante. Até quando você precisa programar isso numa planilha, no Excel, num outro tipo de planilha, para que você tenha esses cálculos imediatos, para que você tenha tabelas. Tá? Espero que você tenha entendido bem aí essa aplicação. Uma outra aplicação, ainda de gráfico, seria essa. Ó. A minha função g de x ela tem 3 sentenças. A função g de x para x menor ou igual que menos 2, ela na realidade funciona como uma função constante 4. Então, ó, aqui, ó, 4 seria essa linha toda aqui paralela ao eixo x, ao eixo das abscissas. Na parte em que o x é maior que menos 2 e menor que 1, ela funciona como uma parábola, a função x ao quadrado. Seria toda essa parte pontilhada aqui. Ó. Na parte em que x é maior ou igual que 1, a minha função g se comporta como uma função afim x mais 3. Seria essa função aqui, ó, que corta o eixo y no 3
já que b é igual a 3, e corta o eixo x no menos 3, que é a raiz. Como é que eu obtenho a raiz? Eu pegaria x mais 3 igualaria a 0 e iria obter x igual a menos 3. Tá? Então seria essa parte pontilhada. Agora, a resposta, como você sabe, está com essa cor diferente. Azul, no caso. Tá? Você, numa prova, você poderia fazer essas auxiliares a lápis e, naturalmente, colocar a caneta só na parte da resposta. Agora, observe por que a resposta é isso que você está vendo em azul. Então, olhe bem. Aqui, ó, eu só posso usar a função constante 4 para valores menores ou iguais a menos 2. Então, seria aqui a do x igual a menos 2 para menos infinito, ou melhor dizendo, de menos infinito até o menos 2, nesse intervalo. Agora, quando o x é maior que menos 2, ó, maior, até o 1 aberto, por isso você está vendo essa bolinha aberta, eu tenho a parábola. Quer dizer, dessa parte toda da parábola, eu uso esse trecho aqui. Agora, veja que a bola está aberta porque aqui é menor que 1. O aluno poderia perguntar, mas Paulo, por que aqui a bola não está aberta se é maior que menos 2? Porque, na realidade, o menos 2 está incluído na parte do 4. Então, é como se eu colasse. Tá? O aberto em cima do fechado vai ficar o fechado. E, nesse caso, eu não preciso botar uma bola aqui. Porque aqui é um segmento, é infinito. Continua. Aqui eu tive que botar porque vai pular. Ó. Vai pular por quê? Porque para x maior ou igual que 1, do 1 para a direita, a função que eu posso usar é essa aqui, a função afim. Então, eu tenho que colocar essa bola fechada aqui, que corresponde a esse maior ou igual que 1. E repare que é uma função. Se aqui fosse fechado, não seria função. Porque o 1 teria duas imagens. Teria 1 como imagem e teria também aqui ó, o 0, o 4 como imagem. Então, esse exemplo foi um exemplo de gráfico, só que com 3 sentenças. Em geral, quando é para gráfico, o que eles pedem em prova é isso, até 3 sentenças. Até porque se você precisar de mais, você tem programas para fazer isso. Tá? Como esse aqui, ó, que eu usei, que é o famoso GeoGebra. Em seguida, gente, eu coloquei aqui exercícios propostos para vocês fazerem. Tá? São 5 exercícios. E, como sempre, as suas soluções. Quando eu não forneço a resolução, pelo menos as respostas para você. Tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.